Fala galera, vamos para mais um Na Beira do Leito. No quadro Na Beira do Leito eu trago situações reais dali do lado do paciente para te ajudar a se tornar protagonista quando surgir uma situação na beira do leito. Olha esse caso aqui, vamos lá. Você recebe um paciente, então uma paciente, na sala de recuperação pós-operatório então de histerectomia por anestesia geral. O enfermeiro te fala, vamos lá, vamos nos atentar aos efeitos colaterais da anestesia geral, pois esta paciente já teve intercorrência então em outras cirurgias. Olha só, você então sente um frio na barriga, nervosismo, porque não sabe, não faz ideia quais são esses efeitos colaterais. Meu Deus, vem cá que eu vou te ajudar. Bora! Primeiro vamos começar do início, né? Histerectomia. Aqui a junção aqui do termo técnico prefixo histero vem de útero. Bom, fala uma paciente, útero. Muito bom. A ectomia fala-se então, o sufixo refere-se à retirada. Logo, histerectomia é retirada do útero. Não estou falando aqui se é por via vaginal, se é por via abdominal. Histerectomia. Bom, o enfermeiro então chega para ti quando tu recebe essa paciente e diz assim, ei, vamos se atentar aos efeitos colaterais dessa anestesia geral, porque essa paciente já teve intercorrências com a anestesia geral. E aí tu tem que te atentar. E para te atentar, tu tem que estudar e tem que saber quais são. Eu vou te falar alguns dos efeitos colaterais da anestesia geral. Vamos lá. A anestesia geral, então, é que ela pode ser feita, por exemplo, por via endovenosa, por via inalatória, ou também por essas duas vias ao mesmo tempo durante a cirurgia. E aí, quando é feita pelas duas vias, é chamada de anestesia geral balanceada, quando é feita pelas duas vias, ela tem vários efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, eventos adversos. Um deles é a depressão respiratória. Por quê? A anestesia geral, ela atinge o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e medula espinhal. Ao atingir, então, o anestésico atinge o sistema nervoso central, dependendo da dose, dependendo do organismo, enfim, pode, então, reagir, então, à musculatura respiratória. E aí, relaxa a musculatura respiratória, dificultando a troca gasosa do paciente, por exemplo. Outro efeito colateral também que existe é a depressão circulatória. Pelo mesmo motivo do anestésico, então, ir até o sistema nervoso central, invadir o sistema nervoso central, né? Ele pode bloquear, por exemplo, funções de aumentar a frequência cardíaca, funções de aumentar a pressão. E o que acontece? O volume de sangue circulante no paciente diminui, porque diminui os batimentos cardíacos, a bradicardia, consequentemente diminui o volume de circulante de sangue e logo ainda diminui a pressão. Então o paciente pode ter ainda hipotensão pela depressão circulatória e dos efeitos anestésicos. Outro efeito anestésico também são as náuseas e vômitos, aquela sensação de enjoo ou até mesmo vômitos no pós-operatório. Por que as pessoas têm? Devido, claro, aos efeitos anestésicos, por exemplo, em que eles invadem também o sistema nervoso central e que lá no sistema nervoso central, numa área do cérebro chamada hipotálamo, existe o centro do vômito. O centro do vômito, ele regula então a nossa sensação de náuseas ou de êmese, que é o vômito, certo? Bloqueando então esse centro do vômito, pode com mais facilidade ocorrer a sensação então de náuseas e vômitos. Também é associado a esse evento adverso a também o paciente estar um tempo em NPO, nada por via oral, por conta da cirurgia, e aí começa a produção então de suco gástrico, de todos os líquidos digestórios, e esses líquidos digestórios podem encher o estômago, encher o intestino e acabar também dando a sensação de enchimento e regurgitar e acabar vomitando ou dando náuseas nesse paciente, certo? Outro efeito colateral que a gente também pode falar da anestesia geral, que o enfermeiro pediu para a gente se atentar, é a hipotermia. A hipotermia é um dos principais efeitos colaterais pós-anestésicos ou pós-cirúrgicos. O que acontece? O anestésico, então, também por atingir o sistema nervoso central, atinge então o hipotálamo, que é o centro regulador também da temperatura. Se ele atinge e bloqueia o centro regulador da temperatura, logo o corpo então não consegue exatamente equilibrar a temperatura e manter uma temperatura adequada.
Além disso, também está associado à imobilidade do paciente durante a cirurgia. O nosso corpo gera calor conforme o movimento. Se não tem movimento, claro, o paciente está imóvel durante a cirurgia, claro, né? Consequentemente, o corpo resfria. Existe também outra explicação para a hipotermia no pós-operatório, é que devido à depressão circulatória que nós falamos, diminui o sangue circulante, no sangue existe a parte líquida chamada plasma. O plasma é que ajuda a distribuir o calor pelo corpo. Logo, se diminui o volume circulante de sangue, diminui o plasma sanguíneo. E se diminui o plasma sanguíneo, o sangue circulante também diminui, né, obviamente, e também acaba diminuindo a temperatura. É importante atentar que a hipotermia no pós-operatório tem que ser logo tratada, não pode deixar o paciente hipotérmico, porque podem dar duas consequências principais aí: problemas de coagulação, imagina, e arritmias cardíacas. Te liga aí. E também um outro efeito colateral que a gente pode citar nas anestesias gerais, dentre vários, né, é o ilho paralítico. O que é o ilho paralítico? Existe então a porção do intestino chamada de ilho. Os efeitos anestésicos, então, acabam bloqueando funções da musculatura lisa do intestino, o que dificulta, o que desfavorece o movimento peristáltico, aquele peristaltismo lá do intestino. Consequentemente, pode ocorrer, então, o ilho paralítico. O que é? Para-se, então, os movimentos peristálticos, consequentemente, o paciente tem o quê? Constipação, por exemplo. Certo? Estes foram alguns dos efeitos colaterais pós-anestésicos que tu pode ir lá falar pro teu enfermeiro na beira do leito e cuidar do teu paciente com muito mais segurança. Esse foi mais um Na Beira do Leito. Espero que você tenha aprendido para se tornar protagonista na enfermagem. Até o próximo. Tchau!